E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando com vocês é o Juan de Souza. Estou de volta aqui em mais um episódio aqui no Falando de Coisas. E primeiramente queria pedir desculpas aqui pela minha voz. Eu tô um pouquinho resfriado, essa mudança de tempo deixa a gente um pouco avariado, né? Então eu tô com uma voz um pouquinho esquisita, então já de antemão eu peço desculpas por isso. No episódio de hoje eu vou conversar com vocês sobre o que tem acontecido em relação a não somente a Sony, mas a indústria como um todo, né? A gente tem visto cada vez mais jogos remasterizados e também alguns remakes, né, sendo lançados. Mas recentemente um jogo que me chamou a atenção e me fez trazer também um ponto de interrogação, para ser bem sincero. E eu vi que não somente eu, mas vários outros grandes produtores de conteúdos, youtubers e pessoas renomadas no mercado também tiveram a mesma constatação, que é será mesmo que alguns jogos precisam de versões remasterizadas e remakes? Recentemente a Sony lançou, aliás, ela anunciou, né, o lançamento do The Last of Us Parte 1, que na verdade foi uma forma de fugir de não utilizarem o nome The Last of Us Remake ou algo do tipo. Mas a gente sabe que na prática seria algo isso, ou um Remaster 2.0, enfim. E isso me fez questionar sobre algumas coisas, porque é o mesmo jogo sendo lançado novamente. E até então, nenhum problema. O problema começa a se acentuar quando a gente pega o preço, e não somente aqui no Brasil, mas lá fora também. 69 e até US$ 74, e alguns chegando até US$ 84. A edição Deluxe. E aí eu comecei a pesquisar e eu percebi que outros canais de renomes no YouTube também chegaram à mesma conclusão, né? Que é um pouco estranho. Ao invés da empresa estar focada em lançar novos títulos, ela relançar títulos antigos, tudo bem, visando portar para PC para farmar mais dinheiro, mas cobrar um preço assim, absurdamente alto. E vamos falar já disso daqui a pouco. E aí, recentemente, a mesma empresa Sony, ela tá relançando o Homem-Aranha nos cinemas com uma versão estendida e cobrando o mesmo valor. Assim, na verdade, o valor que tá no cinema em si, quem cobra não é a Sony, né? É a própria rede de cinema. E, inclusive, tem variação de preço a cada região, né? Do Brasil, dos Estados Unidos, não é a mesma tarifa, né? Depende muito do custo de vida do local e da região. Então, assim, você percebe que há um comportamento, não somente da Sony, eu estou citando aqui exemplos da Sony especificamente, mas você percebe que há um comportamento da indústria, né, de lançar remake, remaster, como até o próprio Resident Evil 4, né, também é a versão remake. Essa tudo bem, porque o Resident Evil 4 é um jogo já muito datado, é um dos melhores jogos, mas ele já é muito antigo, né? A mecânica dele, na hora que você vai rotacionar a câmera e tal, é bem mais limitado, né? Devido à sua época. Então, a gente tem basicamente um cenário onde, pelo menos olhando para o lado da Sony, né, poucos novos títulos são anunciados, né, e muitos títulos antigos são relançados, como God of War, como o próprio The Last of Us, como Homem-Aranha para PC, e novos títulos que é bom, assim, não tem tido. E deixo bem claro, assim, eu sempre gosto de pontuar e ter claro nesse aspecto para que as pessoas possam saber a minha isenção de responsabilidade nesse sentido, em termos de imparcialidade. Eu não sou fanboy da Sony, assim como também não sou fanboy da Microsoft. Eu estou analisando os fatos aqui de forma imparcial. Se a Microsoft estivesse fazendo algo parecido, eu ia mencionar da mesma forma, que é estranho, né, esse comportamento. E, ok, o jogo tem mudanças gráficas, sim, né? Você olha em vídeos, né, e ali que a Sony apresentou do The Last of Us Part 1. E esses vídeos, esses gameplays, dá pra ver que teve melhoria, mas será que vale R$ 350 num jogo que já se pagou lá atrás, o P&D, pesquisa e desenvolvimento? Porque, vamos lá, é um jogo que, todo jogo novo que é lançado, você tem um custo de desenvolvimento. E esse jogo já se pagou lá no Play 3, né? No PlayStation 3, depois no PlayStation 4.
Aí para o PlayStation 4 Pro já tá no 5. Eu honestamente não me surpreendo, apesar deles terem lançado um patch de atualização, mas eu não me surpreendo se no futuro eles lançaram The Last of Us 2 Remaster também, no ano que vem, como algo hiper mega revolucionário, para fazer mais dinheiro. Eu particularmente não gosto desse modelo de negócio, de você ficar relançando toda hora o mesmo título e dar aquela sensação de que o que você comprou já está datado, né? E aí você, principalmente quem não ali compra na emoção, né, não tá pensando muito, acaba comprando por impulso o mesmo jogo pela milionésima vez. E eu já cometi esse erro, inclusive. Em 2020, na pandemia, eu comprei o Need for Speed Hot Pursuit, a versão remasterizada da EA, que não mudava nada. A única coisa que mudava era só o online. Você tinha a opção do online crossplay e que mudava um pouquinho a textura em 4K. Fora isso, você não tinha mais nenhuma novidade. Nenhuma outra adição que justificasse, você falasse, olha, realmente isso aqui é algo incrível, vale a pena, pode comprar aí, paga R$ 200 aí que vale a pena. Eu entendo que você pode até argumentar, mas é diferente, é a EA, que a EA realmente não tem um bom histórico. Mas o que eu tô vendo, a Sony, assim, de novo, é totalmente esquisito o modelo de negócio que eles estão lançando. Porque o God of War, quando lançou no PC, não teve remaster. Foi aquela versão que lançou para PC. E eu não vejo ninguém comentando sobre. Né? Foi a mesma versão. Não teve God of War Remastered no PC ou Enhanced PC. Foi a mesma versão. O Homem-Aranha, tudo bem, eles fizeram remaster pro PlayStation 5, né? A minha opinião, eu acho que eles deveriam incluir o Miles Morales junto desse jogo, porque eles vão vender à parte esse spin-off depois no PC, sei lá, full price ou part price, talvez. E é muito esquisito, entendeu? A gente almeja novos jogos. E principalmente quem compra um console, quem investe num PlayStation 5, por exemplo, eu pressuponho que queira novos jogos. Né? Eu, quando eu tinha meu PlayStation 4 Pro, eu tinha por conta dos exclusivos, dos jogos. Que agora, talvez a questão do exclusivo não pese tanto mais, porque tá tudo indo pro PC, então você meio que não precisa mais, né? Caso você tenha um PC potente. Então eu fico meio que me perguntando sobre algumas questões em relação a isso, porque assim, de uma certa forma, é estranho se a gente parar para analisar, por quê? A gente tem todo esse escopo, né, de situações, né, de lançamento, e enquanto outras empresas, até a própria Nintendo, vem lançado jogos mais novos, jogos mais frequentes e recentes, né, a Sony ela insiste em lançar coisa remasterizada e remake. Assim, até o momento, né, lógico, tudo pode mudar. Caso o God of War Ragnarok não seja adiado esse ano de novo. Na prática, é o único jogo novo, assim, de grande destaque que tem no PlayStation para esse ano, por exemplo. Teve o Ratchet Clank, que eu sou fãzaço da franquia, muito bom. Mas se a gente pegar e analisar, né, mais a fundo, o resto foi tudo remake e remaster. Demon Souls, né, remake. Aí você pega Homem-Aranha, remaster. Miles Morales não é nem um remaster, mas ele tem um handset, ou seja, no PlayStation 5 ele roda melhor do que no PlayStation 4. Não é necessariamente um remaster. E aí chega o ponto que eu quero dizer falar com vocês, gente. Não precisava, nem mesmo Homem-Aranha eles criarem uma versão remaster. Bastava lançar uma atualização gratuita, assim como eles fazem com o Miles Morales, permitindo você ter essa portabilidade do PlayStation 4 e PlayStation 5. Eu acho que faz muito mais sentido. E eu não tenho PlayStation 5, mas eu sei que quando você vai baixar o jogo, exemplo, Miles Morales, ele vai perguntar qual edição você quer baixar, do PlayStation 4 ou do PlayStation 5. Que pra mim não faz sentido você baixar do PlayStation 4 do PlayStation 5, mas se você quiser, você tem essa opção. Então, não faz sentido pra mim eles lançarem um remaster. É só visando farmar mais dinheiro. Assim como não faz sentido você relançar um filme que já saiu de cartaz do cinema só porque tem uma parte estendida do filme. É muito estranho, sabe? E isso é perigoso, ao meu ponto de vista. Eu não digo só a Sony, eu digo de uma forma geral para o mercado. Porque se isso se torna uma tendência, ou seja, se as empresas entendem que isso aí é algo normal, isso pode e deve ser feito, o problema que isso vai gerar lá na frente é justamente
a gente não tem mais nada de novo. A gente só vai ter coisas requentadas, coisas que foram feitas de qualquer jeito, né? Só porque tem que lançar, porque tem um cronograma, tem que agradar acionista. E a qualidade em si deixa a desejar. Pelo menos essa sensação que eu tô tendo, e esse é o meu ponto de vista assim, mais aprofundado sobre toda essa situação. Porque quando eu vejo as pessoas não dando a devida atenção e só indo pelo hype e ficando quieto e achando que tá tudo bem e tal, eu fico olhando e fico, quando é que a gente vai ter coisas novas, sabe? Ah, não, de novo, não sou fanboy, mas novamente, tanto a Nintendo quanto a Microsoft têm lançado jogos novos para seus consoles. Forza Horizon, Motorsport, enfim, vários jogos grandes novos que estão sendo lançados, DLCs, sabe, coisas que realmente agreguem, né? Recentemente teve o lançamento não somente no Brasil, mas no mundo inteiro em países, né, abertos, né? Se é que vocês me entendem, o lançamento do PlayStation Plus, da nova PlayStation Plus. E eu vejo como algo muito positivo, porque você torna muito mais acessível para as pessoas. Eu dei uma olhada assim no catálogo por alto e você tem grandes títulos. Por exemplo, o Miles Morales, que custa R$ 200 até. Gente, o jogo já tem 2 anos, gente. Não faz sentido. A Sony ela tá seguindo o mesmo modelo da Nintendo, de pegar. Eu lembro perfeitamente quando eu tinha meu Switch, o Mario Kart 8 Deluxe, eles estavam cobrando no jogo basicamente full price, né? US$ 60 até um tempo atrás, não sei se ainda tá. É estranho o jogo, assim, tipo, o jogo já tem 5 anos desde que foi lançado, relançado, né? Porque ele é um remaster. Ele foi originalmente lançado no Nintendo Wii U. Nesse caso, eu até entendo eles relançarem, né? Perceba que o Nintendo Wii U para o Nintendo Switch há uma diferença de arquitetura e de console. Já o PlayStation 4 e o PlayStation 5 não há tanta diferença de arquitetura. Tanto é verdade que se fosse assim, o Miles Morales não rodaria a edição do PlayStation 4 e PlayStation 5, porque teria disparidade e roda. Então é um caminho perigoso, no meu ponto de vista, porque daqui a pouco as pessoas aceitando só vai ter remake e remaster, remake e remaster, remake e remaster. Daqui a pouco eles vão começar a fazer remake e remaster de Jack 3, de jogos mais antigos. Uh, e, novamente, isso é um problema, porque você acaba, ao invés de fomentar um mercado, uma indústria, onde você vai ter sempre novos títulos que vai lhe entreter, não me entendam mal, gente, não que seja ruim um jogo remasterizado ou um jogo remake, é maravilhoso e é divertido, sem sombra de dúvidas. Por exemplo, o próprio Crash N. Trilogy, que é um dos remasters que eu mais amo. Eu sou fãzaço da franquia Crash Bandicoot. Quem me conhece sabe, é de longa data. Eu sou fã da franquia. Mas você imagina se eles ficassem nisso o tempo todo. Eu sei que não é a Sony, né? Eles venderam para Activision os direitos. Mas vocês imaginem se a Activision, que agora é da Microsoft, ficasse lançando toda hora jogo velho do Crash. Né? Não tivesse Crash 4, não tivesse mais nada, só tivesse Crash como a gente já conhecia nesse tempo todo. É muito estranho. No meu ponto de vista, é muito esquisito. Né? Eu não vejo algo como uma situação saudável, né? Vamos dizer assim. Eu acho que existem outras formas de você criar uma experiência imersiva em criar um entretenimento massivo ali para o cliente, né, para o usuário final. Mas eu acho que da forma como está sendo feito atualmente não é uma forma muito boa e eu não vejo que isso vai prosperar muito bem, né? Assim, analisando de uma forma mais macro, né? Enfim, eu comento isso assim com pessoas próximas do meu convívio, né? Amigos, meu namorado, pessoas próximas sobre esse assunto e exponho a minha opinião, que eu acho que é um modelo onde a gente fica muito restrito a fórmulas que já passaram, que novamente não é que são ruins, são fórmulas boas, mas a gente tem que explorar coisas novas, né? Porque se a gente ficar, por exemplo, relançando e lançando Call of Duty remasterizado, assim, uma hora cansa. Da mesma forma que aconteceu quando eles lançavam só jogo futurista,
né, do Call of Duty, Advanced Warfare, Infinite Warfare, esses jogos aí. E teve uma hora que o público disse basta, o público ficou revoltado. E as pessoas simplesmente responderam na carteira, não compraram. E aí eles tiveram que mudar. Tanto é que depois eles lançaram, eu lembro perfeitamente, em 2017, o Call of Duty WW2, que é World War II, Segunda Guerra Mundial, para justamente voltar às origens, né, aos primórdios ali, porque eles estavam fugindo completamente do escopo, né? Então acho que se a Sony não tiver cuidado, daqui a pouco vai para o mesmo caminho. As pessoas vão começar a reclamar intensamente. E quem ouviu os episódios anteriores sabe, a gente sabe que a indústria ainda está se recuperando da questão da pandemia, tem uma recessão econômica gigantesca no mercado, que está afetando o preço de absolutamente tudo, demissão em massa, aumento dos custos, a gente sabe que eles teriam que reajustar a inflação e o preço dos jogos iria custar absolutamente mais de $85, e eles não conseguem reajustar, por isso que as empresas estão querendo ser vendidas. A gente sabe de tudo isso, a gente tem ciência, né, de que isso é um fato, né, que tudo isso esteja ocorrendo em background. Mas eu acho que em um cenário conservador, que é o que a Sony sempre gosta, a Sony e a Nintendo, né, sempre gosta de cenário conservador, eu acho que fazer cometer esse tipo de prática, né, de ficar relançando e relançando e relançando, não é nada conservador. Vai chegar uma hora que vai esgotar essa fórmula e as pessoas já vão começar a criar ranço de jogos remakes e remasterizados. E, enfim, basicamente esse é o meu ponto de vista, né? Eu queria ouvir o que vocês acham, pessoal. Você acha que é algo positivo? Deixe aí nos comentários, né, a sua opinião a respeito a jogos remasterizados e remakes, especificamente do que aconteceu recentemente com a Sony, com a Capcom e jogos em gerais, no Xbox também, enfim, jogos nesse sentido. O que vocês acham? Vocês acham que é legal replicar a mesma fórmula e ficar criando e recriando toda hora a mesma coisa? Ou criar coisas novas para surpreender o público? O que vocês acham a respeito? Comenta aqui embaixo, tá bom? Não se esqueça de deixar o like aqui no canal Falando de Coisas. Entra lá no nosso site falandodecoisas.com.br para você conferir todos os episódios e sugerir pauta pra gente. E vejo vocês no próximo episódio. Lembrando que todas as terças e quintas, às 5 horas da tarde em ponto, tem um novo episódio aqui para que você possa acompanhar com a gente, tá bom? Forte abraço, valeu, falou, até mais, tchau, tchau.